Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando por aqui. Estou num cenário novo, estou na sala de casa aqui agora. E ontem foi um dia intenso, né, com muitas notícias. Eu vou tentar fazer um resumão, porque senão o nosso vídeo de hoje teria 3 horas de duração. Praticamente o que teve, né, a oitiva de ontem lá no Senado, na CPI das casas de apostas com o John Textor, né? Então foi assim a grande notícia do dia, mas a gente vai começar falando de um assunto chato, porém necessário de ser falado, que é a questão do afastamento do Cauê, né? Provisório, né? Afastamento provisório. O Botafogo emitiu uma nota ontem à noite. Quem não acompanhou, a ex-namorada, a Isabela, a ex-namorada do jogador Cauê, do Botafogo, fez denúncias de agressões físicas, né? E aí o Botafogo naturalmente emitiu essa nota, dizendo que até que tudo seja investigado, né? E o caso está entregue à polícia. O jogador está afastado, né, das suas atividades de treinamento com o elenco, e que tudo seja esclarecido. A gente espera que da melhor forma possível, né? O atleta Cauê ontem mesmo já se manifestou nas suas redes sociais, dizendo que ele apenas se defendeu de uma agressão, de que a Isabela estaria, segundo o Cauê, com um objeto cortante, né? E ao agredi-lo ele apenas se defendeu. Essa é a versão do jogador. Vamos aguardar aí os próximos dias. Naturalmente, é um assunto delicado, é um assunto importante e que o Botafogo prontamente já, né, tomou uma medida, né? Tomara que realmente tudo fique bem, seja esclarecido. O mais importante, seja se a Isabela tem razão, o Cauê tem razão, enfim. Teve até gente que me mandou mensagem, né, falando: Carlos, tem que ver bem, porque é semana de clássico com o Flamengo. Parece que a Isabela é torcedora do Flamengo e já tem um histórico de fazer postagens com provocações contra o Botafogo. Gente, eu confesso que eu não sei, eu não sigo namorada de jogador, né? Eu sei que vocês estão atentos a tudo, né? E acompanham tudo, mas eu não consigo, não tenho, o meu dia tem 24 horas, eu não consigo ter esse nível, né, de acompanhar tudo. Mas a verdade é que é uma denúncia séria, né? Tem que ser realmente investigada pela polícia e o Botafogo age corretamente, já afastando o jogador, até para também, né, não causar mais polêmica numa semana tão importante como essa para o Botafogo. Que seja esclarecido, né? Que seja esclarecido. Bom, gente, vamos falar então ao grande assunto de ontem, que foi a ida do Textor, né? O Textor recém-operado, né? Para quem não sabe, ele teve em Saquarema no final de semana, andou de skate, tirou onda de skate, mas bem que eu fiquei pensando nisso, né? Skate é um esporte, né, perigoso. Ele estava até de capacete ali protegido, mas acabou caindo, fraturou ali o cotovelo e passou por uma cirurgia no domingo. Por isso que ele não foi ao Newton Santos, né? Ele estava lá no Hospital São Lucas, aqui do Rio de Janeiro. Enfim, boa recuperação aí para o Textor, que mesmo assim, mesmo recém-operado, viajou até Brasília e ontem prestou esse depoimento, essa oitiva lá na CPI das apostas, né? Então, a mesa era composta basicamente, né, pelo senador Romário, né, Romário, ex-jogador, e também o Jorge Cajuru, né, senador Jorge Cajuru, e o Textor, obviamente. O Romário começou fazendo 5 perguntas que abordavam o tema de uma forma bem abrangente, e o Textor, já na primeira resposta, meio que juntou ali as 5 perguntas, respondeu praticamente tudo. Depois o Romário complementou com algumas questões. Mas o Textor é aquela coisa que a gente já está acostumado, conhece, muito seguro, né, nas respostas. A gente vê que, obviamente, o Textor não brinca em serviço e ele está debruçado nesse assunto, que é chato, né? É chato, mas necessário de ser falado, né? Então o Textor, durante o tempo todo da CPI, né, dessa primeira oitiva, respondeu tudo com muita tranquilidade, né? E obviamente os senadores também, a maioria ali até nas próprias perguntas, né, mostravam também estarem muito satisfeitos, né, com a participação do Textor, e sendo o Textor o cara que realmente deflagrou, né, essa CPI por conta das denúncias de indícios, né, de manipulação. Após todos esses questionamentos, né, inclusive o senador aqui do Rio, Carlos Portinho, curiosamente, né, ele já atuou anos atrás, ele falou no STJD, chegou a defender o Dodô, chegou a defender o Jobson, né, nos casos de doping. Ele comentou
que ficou impressionado também do STJD ter tratado essas denúncias, que tem uma enorme seriedade, de uma forma bastante superficial, né? E ter logo engavetado, né? Ele até comentou isso. Enfim, de um modo geral, foi bastante esclarecedor. O Textor ficou numa posição ali, não sabe, contra a parede, nada disso, muito seguro, né? Muito seguro. Agora apontou algumas situações. Ele falou bastante da situação do jogo Botafogo e Palmeiras do ano passado, da questão da expulsão do Adrielson, trouxe uma novidade que foi a questão de uma possível edição de imagens do VAR daquele lance, né? A gente lembra, né? Por mais que a gente não queira ficar relembrando, que o Adrielson chega na bola antes do jogador do Palmeiras, né? E que a decisão de campo era a decisão de marcar falta. Acho que o juiz não tinha dado nem amarelo, se não me engano, naquele lance. E acaba que o VAR sugere e mostra imagens que direcionariam a decisão da arbitragem para uma expulsão. E aí o resto da história vocês já sabem, tudo que aconteceu não só no jogo, como também no resto do campeonato. Então aquele lance foi bastante abordado, né? E essa informação nova de que, e aí é muito sério, né? Questão de edição de imagens do VAR. O Textor também falou muito do jogo, se não me engano, do dia 27 de agosto, e ele falou que a partir daquele momento ele também ficou muito atento à questão das arbitragens, o jogo entre Palmeiras e Vasco, né? Que o Vasco foi bastante prejudicado, teve um gol seu legítimo, estranhamente anulado também pela a linha do VAR, enfim. Então isso foi bastante abordado. Já tinha sido falado, a gente já sabia, a questão do jogo Palmeiras e São Paulo, a questão do jogo Fortaleza e Palmeiras, e foi também falado agora, além desse jogo Palmeiras e Vasco, também Palmeiras e Bahia, tá? Também foi um dos jogos citados pelo Textor. Novamente, o Textor coloca tudo sempre de uma forma muito prudente, que eu acho correta, né, de não acusar o Palmeiras. Olha, não há nada, mas, né, há jogos do Palmeiras sob suspeita, né, que devem ser analisados, pelo menos o que o relatório da Good Game, empresa francesa, traz, né? E o Textor explicou também muito bem a questão até do jogo do clássico, né, o Palmeiras e São Paulo, de que ele foi perguntado sobre isso. Mas Textor, será que os jogadores não podem estar num dia ruim, não podem errar uma bola, né? Inclusive um dos senadores rubro-negro, certamente, que deve estar até hoje pensando no lance, mostrou num vídeo o gol do Palmeiras na final da Libertadores contra o Flamengo, né? Que foi aquela falha ali, Davi Luiz e o Andrés, que acabou com o gol do Daverson, né? Poxa, será que numa situação dessa a gente vai dizer que foi manipulação, que o Flamengo ia querer entregar um jogo que era de grande importância? E o Textor justamente diz, olha, o relatório a análise, né, que muita gente andou brincando aí com inteligência artificial, é tão minuciosa que chega até a mostrar assim, o peso que o jogador bota numa perna, né, num lance, até isso é analisado, quer dizer, é muito minucioso. E que realmente o relatório ele só acende ali uma luzinha amarela, né, com uma possível manipulação, quando há um desvio muito grande de comportamento dos jogadores. Ou seja, o cara está num dia ruim, né, e ter uma partida ruim e errar bolas, isso é natural do futebol. Agora, a análise feita pelo Good Game, né, ou outras empresas que também certamente existem, né, hoje, justamente para defender as casas de apostas, ficar atento ali para ver se não tem, né, uma manipulação, é muito minucioso, é muito rigoroso, e aí começa a mostrar, tipo assim, não, peraí, isso aqui já é fora de uma normalidade, tá, de erro, né? Então é muito interessante isso. Enfim, acabou essa oitiva, e aí teve uma sessão secreta em que o Textor, de fato, mostra o relatório, tá? E os senadores, o próprio Cajuru, após a sessão secreta, o Cajuru que de início ali, né, tinha dado declarações até fortes contra o Textor, né, quando saiu a notícia da CPI, pareceu bem convencido pelo relatório do Textor, né, mudou de lado, não de lado, mas assim, mudou as suas falas, e o Cajuru mesmo disse, olha, existem de fato indícios
bastante fortes de que pode existir manipulação, ou seja, de que deva existir uma investigação sobre esses fatos, né? Então, a conclusão de ontem, obviamente, o Textor sai vitorioso, né? O Textor sai fortalecido da sessão de ontem, da oitiva de ontem, né? E a CPI dá esse pontapé inicial com o Senado, né, concordando com o John Textor, com o relatório do John Textor, que de fato coisas estranhas podem ter acontecido e que devem ser investigadas, tá? Depois de tudo isso, ontem à noite, no programa da TV Cultura, né, programa antigo, acho que desde a minha infância existe, o Roda Viva, né, importante programa da TV Cultura, a Leila Pereira, do Palmeiras, presidente do Palmeiras, foi ao programa e foi perguntada naturalmente sobre o assunto John Textor, né? E ela, certamente chateada, né, por essa vitória, né, do Textor lá em Brasília, voltou a simplesmente debochar do Textor, chamou o Textor de idiota, né? E sempre de uma forma muito incoerente, né? Porque ela falou assim, o Textor, ele quer simplesmente dizer que o Brasil é uma bagunça, né? Então, quer dizer, ela tenta chamar um sentimento de patriotismo, né? Pra gente dizer, pô, o que esse americano tá vindo no Brasil dizer que aqui a coisa não é organizada, não é séria, né? E a gente vê pelas falas dela que ela realmente está bem mexida, né? O que, obviamente, a gente começa né? Como se diz no popular, né? Nesse angu tem caroço, né? Porque ela está transtornada. Ela poderia simplesmente, ao meu ver, como presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, dizer, olha, é importante sim que seja analisado, ou se a CPI me chamar, eu vou estar lá para esclarecer, né? É importante que qualquer denúncia seja sempre esclarecida. Não, ela continua cada vez numa postura de antagonismo ao John Textor, né? E tentando tirar força e debochar. Ele é um idiota. A gente tenta entender o que se passa na cabeça do John Textor, segundo ela, e na verdade não existe nada na cabeça dele. Então, assim, falas de alguém que está nervosa, né? É estranho, né? É estranho. E o Textor, muito bem, né? Como deve ser, sempre colocando, olha, existem indícios de manipulação, mas em nenhum momento se falou de que era culpa do Palmeiras ou do São Paulo, né? Uma coisa é a possível manipulação de resultados favorecer o time A ou o time B. Outra coisa é dizer que esse time A e o time B estão por trás disso, né? Então, resumindo, é isso. Então, o Textor não está dizendo. Pode ser que amanhã ou depois a investigação da polícia, do Senado, chegue a essa conclusão. Mas o Textor não está falando que o Palmeiras manipulou os resultados. O Textor já falou anteriormente de que e reforçou isso, que os resultados, que essas possíveis situações aí ilícitas tenham favorecido o Palmeiras nos 2 últimos anos, pelo menos nos 2 últimos anos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas realmente a Leila transtornada, né? Transtornada, nervosa, ofensiva, antagonizando o Textor, né? Enfim, gente, queria estar falando só de futebol, mas é o assunto que tomou ontem, né, o noticiário. Falando um pouco de futebol, Cuiabano já treinou ontem no Lonier, né? Já apareceram imagens lá treinando com jogadores que não participaram do jogo, né? Então a gente vê que o Cuiabano já estará aí à disposição do Arthur Jorge para o jogo de domingo, né, contra o Flamengo. Falando do jogo de domingo, parece que a CBF quer provocar o Botafogo, né? O árbitro da partida será o senhor Rafael Claus, o mesmo do jogo do Nilton Santos ano passado. Super polêmico o jogo, que o Bruno Henrique distribuiu cotoveladas, entrou impedido naquele primeiro lance, gol contra do Marlon, e nada foi marcado, né? Então parece uma provocação ao Botafogo, a escalação do Rafael Claus. Muita gente também lembrou que o diretor, acho que é o Cacau Cota, né, do Flamengo, foi à CBF ontem, se reuniu com alguns membros da CBF para falar do jogo lá do Allianz Parque, e também já marcou uma outra reunião essa semana, também na CBF,
e aí muitos torcedores do Botafogo me mandando mensagem: Carlos, será que não é hora também do Botafogo marcar presença lá na CBF? Infelizmente, no momento, a relação entre o Botafogo e a CBF não é das melhores, né? A gente sabe que o Edinaldo Rodrigues segue processando o John Textor, mas o que eu acredito, tá todo mundo muito atento a tudo, né? Se chega no domingo o Rafael Claus tem uma outra atuação ruim, né? Prejudicando o Botafogo, não seria nada bom, né? Para ele, né? Obviamente que ninguém está dizendo que ele agiu de má fé no jogo do ano passado, mas os holofotes estão em cima dele, né? Só não tem mais holofote ligado porque o jogo vai ser 11 da manhã. Mas basicamente é isso. Então assim, eu vejo como positivo ter muito torcedor alvinegro com medo do Botafogo sofrer retaliações, tá? Mas eu acho que o Textor está fazendo algo que tem que ter realmente, né? Tem que ter peito, para não dizer outra coisa. Tem que ter coragem, né? De tentar quebrar todo esse sistema aí que a gente realmente sabe que dá margem a suspeitas, né? Se a coisa realmente envolver, e ele falou também da questão de muitas escalações de VAR e árbitro, né? O mesmo VAR e o mesmo árbitro repetindo aquela escalação, aquela dobradinha, digamos assim, em 20 jogos, né? É estranho, né? Então tudo que é estranho precisa ser analisado, porque é aquela velha história, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então é basicamente isso. Galera, sobre o jogo de amanhã falaremos mais, né? A torcida do Botafogo está planejando, né? O movimento Ninguém Ama Como a Gente está planejando um novo mosaico, e é importante então que você que está pensando de ir ao jogo, vá ao jogo, né? Como eu, já garanti meus ingressos, porque obviamente que a torcida do Botafogo ficou para baixo, né, pelos 2 primeiros resultados negativos na Libertadores, mas amanhã é tudo ou nada, é guerra, como a gente tem falado, né? É tudo ou nada para o Botafogo. Se quiser se classificar, tem que começar vencendo amanhã o jogo contra o Universitário. Então é importante que a torcida vá, até para o mosaico ficar completo, né? Não ficar igual o mosaico do nosso rival lá das Laranjeiras, né, no Maracanã. Botafogo não divulgou ainda parcial de venda de ingressos, mas eu acho que com a vitória convincente do último domingo, a torcida vai se animar e vai acabar comparecendo, né, em bom número, né? Vai ser difícil lotar o Newton Santos, mas compareça em grande número para apoiar nesse jogo tão importante dessa quarta-feira às 19 horas. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Eu quero ouvir a sua opinião. Comenta aí embaixo o que você achou do dia de ontem, né? John Textor em Brasília, né? Fogo no parquinho. O Textor mostrando que de fato, e até o próprio Cajuru falou, né? Não é só blá blá blá. Ele tem provas importantes e que serão apuradas pelo bem do futebol brasileiro, né? O Cajuru até complementou: a gente imaginava que fosse só sobre o Botafogo. Não, não é só sobre o Botafogo. É futebol brasileiro, né? É o futuro do futebol brasileiro que está em questão. Tudo que é suspeito tem que ser apurado para que a gente tenha a noção de ter um campeonato limpo, né? Com a lisura que o torcedor brasileiro merece. A gente quer um campeão de fato, né? Verdadeiro, sem sombra de dúvidas. Beleza, pessoal? Pra cima, fogão sempre. Deixa o like, compartilha. E se você não é inscrito, esperando o quê? Se inscreva e faça parte do canal Botafogo Digital. Abraço!